O Novo Testamento era para ter sido do começo, contando a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Olha, Mas quando ele fala Jesus Cristo, deixa eu falar para esse meu amado, eu jamais falei coisa de Jesus Cristo, desde que eu aprendi que não é ele. Jamais desde que eu aprendi, porque eu fiquei a vida toda achando que era Jesus Cristo. Cristo é Jesus Crestos, é Deus da galáxia, dos Gálatas, entende? Isso foi uma homenagem que o Roma fez, meu amado. Você só vai aprender dentro da auréola da caixinha de fósforo do protestantismo, só vai repetir o que eles falaram, não vai aprender nada fora, porque você está do lado de dentro, tem que olhar de fora para dentro. Essa coisa de Jesus Cristo que vocês falam, esse Jesus Cristo, na verdade, é mito. Isso nunca existiu, esse homem. Isso aí é um deus da galáxia, chamado Jesus Crestus, que Roma fez uma homenagem a ele e colocou a personificação de Mitra com o nome de Jesus Cristo, que não é o Salvador, que morreu por nós no madeira, é outro. Esse outro não existe, é mito. O que morreu, existe. a visão do Novo Testamento é contar a história de Cristo. E essa história do Senhor Jesus Cristo, ela é um testamento e uma base para a nossa fé cristã e para a gente segui-lo. Seria impossível os evangelhos começarem contando a morte e ressurreição de Jesus. O cara é tão preso à Bíblia que ficou... a mente fundiu na Bíblia. A mente do amado fundiu na Bíblia, porque é muito preso a questão envolvendo a Bíblia. A mente ficou fundida na Bíblia. O que é isso, fundida na Bíblia? Se tramanhou. Então ele não consegue mais contar a história do Salvador sem estar relacionado com o Novo Testamento escrito na Bíblia que os católicos colocaram. Uma boa pergunta para você é a seguinte, meu amado Franklin Silvestre. Franklin, foi você, Franklin, que escreveu lá na Bíblia aquela parte assim, Novo Testamento, naquela página em branco? Foi você, Franklin? Bom, se não foi você, foi seu pastor, Franklin? Se não foi seu pastor, foi o pastor de onde ele era e saiu de lá? Se não foi de onde o seu pastor que saiu de lá era, foi de onde o outro pastor que era pastor dele, um dia saiu de lá em dissidência e abriu outra? Se você for rastreando isso aí, tu vai parar aonde, se não na mamãe católica? Foi a mamãe, 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 eu me lembro chinelo na mão, mamãe católica, mamãe. É uma alegria danada falar da mamãe. Então os caras veneram a mamãe, mas fica tipo sapatinho para ninguém perceber. Você carrega a Bíblia feita pelos católicos, meu amado. Lá está bem claro, repartido o Novo Testamento naquela página, porque não foi você que colocou nem teu pastor, nem o pastor de onde ele saiu, nem o pastor de onde saiu o pastor que ele estava. Onde estava o pastor que ele saiu. E nem chegando mais atrás aí no Lutero. Foi a mamãe católica que botou, meu filho. Foi a mamãe católica, meu filho. Isso é fato. Agora, a pessoa fica tão presa ao processo religioso que a pessoa já não consegue mais se libertar de jeito nenhum de um envolvimento que diz sobre um livro, a Bíblia, e sobre fatos históricos acontecidos. Qual o fato histórico acontecido que o Rubens defende? Que o Salvador um dia nasceu. É histórico. Ele ensinou as coisas do Pai para as pessoas que estavam debaixo da lei de Moisés, não para mim. Eu vejo os exemplos e faço aquilo que é para quem não está debaixo da lei. Mas o que está debaixo da lei eu não faço, não é para mim. Porque ele viveu na época da lei. E ele era judeu, estava debaixo da lei de Moisés. Agora, depois que ele morreu, Shaul disse, só há validade no testamento com a morte do testador, porquanto, enquanto vive o testador, não há validade no testamento. E ele disse, este é o cálice de uma nova aliança. Este cálice é o meu sangue, que será derramado pelo amor de muitos. E na hora que acabou a velha aliança, ele disse, está consumado. Daí em diante segue anúncio do reino. É outra prática. Não é mais atos litúrgicos, religiosos. Agora, isso está vinculado à Bíblia ou isso foi escrito? Essa história foi narrada na escritura que hoje está na Bíblia. Nós conhecemos essa história, que existiu, história com H, não é com E, porque ela está escrita na escritura que ficou na Bíblia, como opção única, igual eu uso óculos, eu tenho outra opção, senão não enxergo mais nem o monitor aqui na frente direito.
A opção que eu tenho para ler a Escritura é a Bíblia, foi a que me deram. Mas não é por isso que eu vou dizer que a Bíblia é o Novo Testamento. A nova aliança que o Salvador nos introduziu nela é algo para se viver, é uma realidade. Ah, está escrito na Bíblia, sim, está escrito num monte de livro também, o meu eu posso escrever isso aqui. Mas não estou falando que é porque está escrito deste estado, falando que é um fato, existe, é para ser vivido. Tá certo? Ah, esse aqui que está aqui em cima que você não está vendo é o microfone, que está mais em cima aqui um pouquinho. É um microfone, cadê o manual dele? Não, está escrito em algum lugar o manual dele, mas esse aqui é fato, é um microfone. Então o Salvador é fato. Mas está escrito sobre ele, na Escritura, tá? Que está na Bíblia, que está na Bíblia hoje. Mas ele é um fato. Então eu vou viver o que ele mandou. Quantos templos, meu filho, ele mandou você construir? Responde essa agora para mim, meu amado Franklin Silvestre. Quantos templos o Salvador mandou você construir, meu amado? Mandou você construir algum templo? Quantos templos, o Silvestre, ele mandou o seu pastor construir? Então por que vocês constroem templos? Se ele não mandou. Cristo, até porque Por isso temos que fazer um hangout, viu? ficaria uma coisa sem pé e sem cabeça. Os discípulos e os escritores dos evangelhos, eles não contaram a infância de Jesus detalhadamente, até porque Jesus foi uma boa parte do tempo não acompanhada por eles. Então não teve como eles contarem aquilo que eles não testemunharam, aquilo que eles não viram a princípio da pessoa de Jesus Cristo. Eu penso mais ainda, amado, eu penso que não era tão importante. Se fosse o Criador tinha feito com que eles acompanhassem, ou então teria determinado que alguém que acompanhou escrevesse. O próprio Salvador escreveria, sei lá. Ficaria escrito se precisasse. Não está escrito é porque não precisou mesmo. Quem lê as Sagradas Escrituras, principalmente Aí no Novo não Testamento, fala escritura só, fala sagrada. ele reconhece a palavra de Deus, ele enxerga o que a palavra de Deus quer falar A palavra de Deus está falando é a Bíblia. através do Espírito Santo, e não tem fundamento, mais uma vez, em querer mostrar e querer... Eu penso que a primeira coisa que teria que conversar com esse rapaz no hangout, se ele participar, e bom será se o pastor participar, que eu não creio. Não creio não. Mas quem sabe, milagre existe. Então, seria isso. Essa questão mesmo envolvendo a Bíblia. Pastor, primeira coisa, a Bíblia é a palavra de Deus? Vai dizer, é. Então mostra onde está escrito. Está escrito aonde que a Bíblia é a palavra de Deus? Mostra. Aí já começa o assunto ficar bom. Porque não adianta ficar puxando tudo para a Bíblia e a palavra de Deus, sendo que isso não tem cabimento. Tá certo? Isso fica estranho. Só se for as palavras de Deus. Aí você tem as palavras de Deus, você tem a Bíblia entre elas. Mas isso não tem amparo da Escritura. Usar a palavra de Deus para ludibriar a mente das pessoas. Tem alguém fazendo isso aí mesmo. Quem será, hein? Chama teu pastor para conversar comigo, meu amado. Vai lá, vai. Ô Franklin, dá uma ligadinha para ele aí pelo celular, mas segunda-feira não adianta. Segunda-feira é dia que não encontra pastor. Pastor tá tudo negociando dívida para os bobão pagar depois. Não adianta que segunda-feira não encontra pastor. Tem que ligar outro dia. Liga pro pastor na sexta ou no sábado, que ele tá doido pra tu ir lá domingo pra levar um pichulé pra ele. Aí ele te atende. Liga no sábado ou no domingo de manhã. Que ele vai logo pra dizer, né? Pô, esse cara tá ligando, deve ser que ele não vai vir hoje. Eu vou reforçar pra ele vir no culto. Aí você fala com ele, mas segunda-feira não, vai atrapalhar os negócios do pastor, porque segunda-feira todo pastor tá negociando dívidas pro bobão pagar. E eu fui bobão desse tipo 16 anos, por isso que eu falo. Eu tô falando de mim. Eu fui um mané. E você que está assistindo aqui o vídeo a primeira vez, não pensa que eu estou falando nada contra o Amado aqui não, viu? Contra o Frank e Silvestre não, que eu não tenho nada contra o Amado, pelo contrário. Eu até gostaria de conversar muito com o Franklin mesmo por hangout, tá certo? Eu falo contra o processo, que é um sistema que está aí contrário às Escrituras. Cabeça das pessoas. Bem, irmãos, orem, peça a Deus para levantar um grande exército de pessoas para combater esses pregadores de heresias. Que filosofia é essa que eu não entendo? Ore a Deus, para o Senhor, para levantar um exército para combater esse que está indo contra Deus. Eu vou pedir a Deus para poder levantar alguém para ir contra quem está indo contra ele? Que filosofia louca é essa, cara? Esses caras já perderam tanto o sentido da razão que falam umas coisas muito estranhas hoje em dia. Esses anticristãos. Se há alguma coisa contra Deus e que alguém tem que combater, para mim é ele.
Então manda Deus combater, ué. Por que as pessoas vão se levantar para pedir a Deus para ele levantar alguém para combater contra quem combate a ele? Eu não tenho estrutura para ouvir uns troços desses, cara. Que ao invés de edificar, está... Se o cara fala assim, irmãos, vamos juntar todo mundo, irmão, vamos orar a Deus para Deus combater esse que está contra mim. Aí eu penso, tá beleza, Deus vai combater alguém que está contra mim, eu vou pedir a Deus que Deus é forte, eu sou fraco. Mas orar para Deus levantar pessoas para combater aqueles que estão combatendo Deus, é só coisa de Deus mesmo, esse Deus vagabundo, que pega 10% dos filhos dele. E ainda é humano que tem que ralar e trabalhar para um Deus que não é humano, esse Deus deles, não o Criador dos céus e da terra. Esse é Deus, Deus é Zeus, o Deus do Olimpo. Destruindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem, aqui na cidade de Patos, na Paraíba, onde eu moro, já tem muitas pessoas que não querem ir mais à igreja. Um abraço a você de Patos. Alô, meus amados de Patos. Um abraço carinhoso do Rubens. Já tem muitos aí que não querem mais nesses antros? Valeu! Continua firme no propósito de ser liberto desses meios. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o nosso Salvador está aí para isso. Para dar vista aos cegos. Para dar pernas espirituais no entendimento aos que são coxos, para dar vista àqueles que estão cegos espiritualmente, para curar os enfermos que estão acometidos de uma doença chamada religião. Valeu! O pessoal está saindo das igrejas, mas não da Orolial, não da tenda do Pai, não da, vamos dizer, do que seria verdadeiramente a igreja lavada e remida no sangue do Salvador, que foi blasfemado para a igreja por Constantino, que pegou a plaquinha das pessoas e colocou no templo. Igreja virou templo. Depois de Constantino, eu vou continuar.